diferenciar o clima do tempo. O que é o clima e como que ele se distingue do tempo? Em primeiro lugar, quando a gente vai falar sobre climatologia, algumas diferenças, a gente tem que pensar em tempo e clima. O que é tempo? Tempo é uma medida da atmosfera diária, é do momento. Tempo é quando você olha para o céu e vê se está chuvoso, se está ensolarado. É quando você quer fazer uma viagem, por exemplo, ir para a praia, e aí você olha o tempo no jornal ou na internet para saber se vai fazer sol ou se vai chover. Então, o tempo é uma medida de atmosfera momentânea. Pode ser um dia está chovendo, outro dia está claro. Quando a gente fala de clima, existe uma estabilidade desse clima, com uma média de 30 a 35 anos de uma condição atmosférica muito parecida. Então, o clima, ele é justamente uma condição da atmosfera que perdura por um longo período de tempo. Enfim, basicamente, então, quando a gente vai falar sobre o clima, a gente está pensando numa camada chamada troposfera. Qual a ciência que estuda o homem? A antropologia. Antropo é homem, em latim. Então, a primeira camada da atmosfera, que tem seus 20 quilômetros, é a camada da troposfera, e é aqui que vai acontecer tudo. É nessa camada que esquenta, essa camada que esfria, é nessa camada que tem nuvens. Então, a primeira camada da atmosfera é onde a gente vai falar sobre clima. E nela, a gente vai pensar em duas diferenças básicas. A gente tem dois tipos de análise sobre o clima. Primeiro, sobre os seus elementos. Elementos do clima são a umidade, é a temperatura e a pressão. Isso é o próprio clima. O clima de um lugar é a dada condição de sua pressão, sua temperatura e de sua umidade. Por outro lado, a gente tem os fatores do clima. Os fatores do clima não são o clima, mas são as causas do seu clima. Se você está num lugar mais alto, vai ser mais frio. Ali a condição da temperatura da atmosfera vai ser diferente. Se você está num lugar mais baixo, também vai ser diferente. Só que entenda, o relevo, por exemplo, ele não é o clima. Ele é um fator que condiciona os elementos climáticos para agirem de tal forma a condicionar e construir um dado clima. Então, os elementos climáticos são temperatura, umidade e pressão, UTP, e eles são o clima propriamente dito. Por outro lado, os fatores do clima vão ser os agentes que vão levar esse clima a acontecer. Então, é muito interessante a gente pensar que nessa troposfera, que são os primeiros 20 quilômetros, é aqui que a gente mais tem oxigênio, onde mais tem gases. É a própria atmosfera que ela é feita de gases. E nessa atmosfera, a gente pode pensar sobre a quantidade de oxigênio que tem nela. Porque você pega, por exemplo, os Andes, lá em 8.848 metros, né, que é o topo do nosso planeta, lá já quase não tem oxigênio. Se alguém vai ir lá escalar, tem que levar aquelas bombas de gás para poder respirar, porque fica muito difícil. Então, justamente, você não precisa nem ir tão longe, você não precisa nem ser tão alto assim. Quando tem jogo de futebol, por exemplo, na Bolívia, que está lá a seus 4.000 metros, já quase não tem oxigênio. Se a gente vai para a Bolívia, a nossa cabeça ela vai ter uma menor pressão, e aí dá dor de cabeça, dá enjoo, porque justamente a pressão atmosférica, já nos seus 4.000 metros, já incomoda muito, já quase não tem mais ar para a gente respirar. Tanto é que pensa o seguinte, esses 4 quilômetros, que são 4.000 metros que tem a Bolívia, 4 quilômetros, parece ser bastante 4 quilômetros para cima de ar. Só que pensa o seguinte, se eu estou tipo aqui em Barão Geraldo, e eu estou indo para o centro de Campinas,
não dá esse percurso. Eu, tipo, não ando dá mais do que 4 quilômetros. Então, 4 quilômetros para cima pode até ser muito. Mas 4 quilômetros andando, né? Tem gente que não gosta muito de andar e prefere pegar um Uber de vez. Mas tem gente que gosta de bater perna, eu sou uma das pessoas assim, e que anda 4 quilômetros tranquilo. Então, a gente não tem tanta ar assim quanto a gente pode imaginar. 4 quilômetros já dá uma pressão atmosférica que faz a gente passar mal se a gente não está acostumado a viver em tal condição. Então, a aula de hoje ela vai se focar não só nesses fatores dos elementos climáticos, mas principalmente os seus fatores. O que vai condicionar o clima? Isso vai ser o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Vou apresentar para vocês, para ver algumas imagens. Nesses fatores do clima, é importante fazer uma distinção muito importante para vocês terem, que é latitude. Vocês sabem o que é latitude? Se eu apresento para vocês esse mapa do Brasil, por exemplo, se eu falo que eu estou indo do sudeste, eu estou indo para o nordeste, eu estou subindo ou estou descendo? Então, eu estou descendo. Porque a linha do Equador é um marco zero para a gente. E você vai subindo para norte e vai subindo para sul. A Terra que a gente tem, ela tem uma disposição, que a gente olha e vê, tipo, lá a Europa, no norte, a África, no sul. Só que se você vira de cabeça para baixo, não tem um de cabeça para baixo no espaço. O que a gente faz é pega o Equador como zero e tem 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 90 graus norte e 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 90 graus sul. Então, a linha do Equador, ela divide essas duas latitudes, ao norte e ao sul. Então, se eu falo que eu estou indo do sudeste e eu estou indo para o nordeste, eu estou descendo a latitude. Porque se eu estou lá nos 60 graus e eu estou indo para o 10 graus, por exemplo, eu diminuí, eu desci. Fui em caminho ao zero do Equador. Então, é bem importante a gente ter essa distinção. E são colocados em graus, a partir do ângulo, a partir do centro. Então, tipo, lá nos polos, a gente está a 90 graus. 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Enquanto a gente entra, tem que ver como que eu faço para deixar isso liberado. Mas, enfim. Ao norte e ao sul. Então, é muito importante a gente pensar o seguinte. Eu vou falar, então, quando terminar a aula, eu quero rever esse mapa para a gente poder entender por que o Brasil é assim, porque ele é todo dividido nesses climas e é tão bagunçadinho assim. Mas o que eu quero concentrar com vocês, como eu sou professor de Geografia Geral, é ver isso aqui. Esses são os climas do mundo de um jeito bem simplificado, mas bem geral. Na linha do Equador, qual que vai ser o clima? Vai ser o clima equatorial. Entre os 30 graus norte e 30 graus sul, vai ser o clima tropical. Sempre que a gente está trabalhando com climatologia, a gente vai dividir a Terra em 0, 30, 60 e 90. A gente só fala de trópico de Capricórnio ao sul e de Câncer ao norte lá na aula de cartografia. Então, sempre na geografia, a gente vai dividir em 0, 30, 60 e 90 graus norte, 0, 30, 60 e 90 graus sul. Então, dos 30 graus norte, entre os 30 graus norte e os 30 graus sul, a gente tem o clima tropical. Dos 30 aos 60, a gente tem o clima subtropical ou temperado. Muitas vezes os livros eles colocam como temperado aqui ao norte e subtropical no sul. Mas tanto faz, é a mesma coisa porque é uma equidade aqui, ó, que se você vai subindo ao norte ou subindo ao sul, você vai tendo um espelho. E quando você está dos 60 graus norte aos 90 graus norte e 60 graus sul aos 90 graus sul, você tem o polar ártico e o polar antártico. São todos os climas, tropical, equatorial, subtropical, polar, é isso. Todos os outros climas que a gente pode ter no mundo, eles são especificidades dentro desses climas. Você pega, por exemplo, o clima mediterrâneo lá na Europa. Na verdade, ele é um clima temperado mediterrâneo. Então, é só uma mera localização. É um clima temperado aonde? No Mediterrâneo.
Enfim, esse é o esquema mais importante para vocês terem uma referência. Então, se vocês pensam que o Brasil, ele está aqui, ó, bem nessa porção onde é que eu estou passando o mouse, significa que o clima brasileiro, ele é predominantemente tropical, mas ao norte, ele é um clima equatorial. Então, se vocês têm uma boa visão do mundo aqui, vocês conseguem dizer o clima de qualquer lugar. E o que acontece, né? Por que acontece isso, né? Por que aqui no meio, no Equador, é mais quente, é um clima equatorial, e lá ao norte e ao sul, nos polos, é um clima frio, muito frio, com as calotas polares? Isso acontece por conta que a nossa Terra, ela é uma bolinha, ela é uma geóide, é o formato da Terra, é uma esfera, uma geóide. Gel é Terra. Porque quando os raios solares, o Sol, ele está trazendo a luz, ela fica mais concentrada no Equador. E agora, nas latitudes maiores, essa mesma quantidade de luz que vem do Sol, ela se espalha pelo globo, né? Pelas áreas. E aí deixa mais frio. E qual que é o interessante da gente ter em mente? É que quanto mais no Equador a gente está, menor é a diferença de verão e de inverno. Se você pega no Equador, só escrevendo, né? Fatores climáticos. O primeiro é a insolação, que é essa quantidade de sol recebida. No Equador, a gente tem uma quantidade de sol recebida que deixa o verão e o inverno sem muita diferença. Se você está no Nordeste ou no Norte do Brasil, você percebe que você está no verão, está no inverno, vai estar quente de qualquer jeito. Agora, se a gente aqui, que está no Sudeste, a gente vê um verão e um inverno, a gente já começa a ver que tem uma diferença. Todo mundo tem em casa tanto uma roupa um pouquinho mais leve, quanto às vezes um agasalho, uma blusa mais forte. Porque temos já uma diferença, já começa a ser bem forte. Tá, mas aí você pensa o seguinte, poxa, tudo bem, eu entendo que no Equador é sempre quente, a amplitude térmica é bem baixa, ou seja, a diferença de verão e inverno é muito parecida, né? Não tem quase diferença. Você vai subindo as latitudes, você vai tendo diferença, né, entre verão e inverno, só que uma hora você chega nos polos. Polo não é sempre frio? Polo, então, significa que os polos teriam maior amplitude térmica, ou seja, a maior diferença entre verão e inverno. E tá certo. Por quê? Mas não é sempre gelo, não é sempre frio nos polos? É, só que tem um detalhe. Quando tá no verão, os polos, nos topos dos polos, eles fazem menos 10 graus. No inverno, faz menos 70. Então, são 60 graus de diferença entre o verão e o inverno. Então, justamente, quanto maior a latitude, maior vai ser a diferença de verão e inverno. Ou seja, maior é a amplitude térmica. Então, a primeira coisa que a gente pode colocar aqui nessa questão de insolação é que quanto maior a latitude, menor a temperatura. É o nosso primeiro fator. E em segundo lugar, muito importante também, é a gente pensar que se um lugar é mais alto ou ele é mais baixo, tem um relevo mais alto em cima de um planalto ou mais baixo no meio de uma planície, também vai ter uma diferença. Vocês já viram aquelas imagens, tipo, de um Monte Fuji, por exemplo, que tem lá seus quase 4.000 metros? Olha aqui o Monte Fuji. Lá no topo, a gente vê só gelo, que ó, tudo congelado. Já aqui, quanto mais baixo se tá, mais quente, né? E o que acontece? Isso é muito interessante. Se eu pergunto para vocês, a atmosfera, ela esquenta de cima para baixo ou de baixo para cima? A resposta, já volto. Tá. Eu vi a mensagem agora. A atmosfera, ela vai esquentar de baixo para cima. Porque o Sol, ele só traz raios, ele não esquenta o vácuo da energia do Sol até chegar na Terra. Quando a energia solar, ela bate na Terra, aí ela começa a esquentar. Então, essa energia que o Sol chega na Terra, ele vai começar a esquentar a Terra de baixo para cima.
Principalmente porque quanto mais a gente está perto da Terra, a gente tem mais atmosfera mais densa, com mais oxigênio, com mais gás. Então, essas moléculas, elas esquentam e se mexem muito mais, enfim, deixa quente. Agora, quando a gente está pensando em um lugar muito alto, um pico de um monte, que nem o Monte Fuji no Japão, na ilha Wushu, ele já não tem mais tanto gás para poder esquentar. Então, esse é um fator muito importante, que é o seguinte: quanto maior a altitude, que é sempre em relação ao nível do mar, maior a altitude, menor a temperatura. É o nosso segundo fator do clima. Eu posso mostrar, por exemplo, aqui, ó, o pico do Everest. Vocês já viram, 8.848 metros. Olha só que isso aqui é gelo puro, assim, isso aqui para derreter quase impossível, porque é muito alto, então, portanto, não tem como o Sol esquentar essa região, porque quase não tem oxigênio aqui, não tem o que esquentar. Agora, a gente tem que pensar em mais outro elemento climático, outro fator climático muito importante, que é a continentalidade versus a maritimidade. Continentalidade e maritimidade, pelo nome a gente já começa a entender em que está associado. A maritimidade está associada à água e a continentalidade está associada ao continente. Eu gosto de, para entender como que funciona isso, tem uma palavrinha mágica que é o deserto. O deserto, ele é de dia muito quente, chega lá às 40, até 60 graus, e à noite é muito fria, chega a 10 graus negativos até. Então, esse deserto, ele vai sofrer a continentalidade. Agora, quando a gente está perto do litoral, como tem o oceano, tem o mar, a praia, a gente não sente uma variação tão grande do dia para a noite. Vou dar um exemplo que eu gosto, que eu acho que fica bem legal. Pensa o seguinte, eu tenho aqui, ó, duas trempe aqui, vou colocar aqui fogo. Em uma do meu fogão, uma das trempe, eu vou colocar uma frigideira, e da outra eu vou colocar uma panela bem grande com bastante água. Se eu faço o seguinte, eu esquento por 5 minutos os dois, a frigideira vazia e um panelão cheio de água. 5 minutinhos, desligo e falo, coloca a mão em um. Qual que você vai colocar? Óbvio, vou colocar na água, porque a água, ela demora para esquentar, então ela vai estar só morninha. A frigideira está pelando. E se eu faço outra coisa? Se eu vou e ligo o fogo, eu deixo 20 minutos esquentando a frigideira e a panela com água, aí eu desligo, espero uns 5 minutinhos. Eu falo, coloca a mão em um. Aí você é óbvio, vou colocar a mão na frigideira. Porque, assim como a frigideira, ela esquentou muito rápido, ela também perde muito rápido o calor. Agora, a água, ela demora para esquentar, mas também demora para esfriar. Então, justamente, quando a gente pensa na maritimidade, na continentalidade, é uma questão de amplitude térmica. A frigideira, ela tem uma alta amplitude térmica, uma alta variação ali. Agora, a água, corpos hídricos, ela tem uma baixa amplitude térmica. Então, se você está perto de algum corpo hídrico, pode ser até um lago, pode ser até uma piscina, pode ser justamente o litoral, a gente vai encontrar um clima muito mais ameno, com uma variação de dia e de noite muito mais tranquila. Agora, a gente que está aqui no Sudeste, por exemplo, aqui em Campinas, a gente sente uma variação bem grande do dia e da noite. Umas 5 horas da tarde está quente, mas aí já 3 horas da manhã, 4 horas já está bem mais frio. Às vezes está muito frio, tem que pegar um cobertor bem, bem forte, não dá para dormir de lençol. Então, sim, tem a ver com calor específico, porque quando você está pensando em diferentes tipos de corpos hídricos, né, o calor específico ele está associando a massa com o seu coeficiente ali. Então, se for água, ela vai ter um calor específico. Se for, tipo, uma água com lama ali, vai ter um outro calor específico. Mas a questão é mais
a diferença entre estar no continente e estar em perto de zonas marítimas. Então, essa é basicamente a diferença entre a continentalidade e a maritimidade, porque a água, ela é um regulador térmico. Ela é um regulador que consegue fazer com que a amplitude térmica seja mais amena. Então, é bem importante a gente pensar como essa variação, ela forma diferentes tipos de clima. A Raíssa fez uma pergunta, mas eu não entendi. O que você gostaria que eu explicasse de novo? Qual parte? Qual conceito, né? A gente sempre tem que trabalhar com conceitos, é a parte mais importante. Tá. Continentalidade e maritimidade. Vou apresentar aqui uma imagenzinha, deixa eu ver se eu tenho. Agora eu vou falar sobre correntes marítimas, um outro fator. Correntes marítimas. As correntes marítimas, elas são corpos d'água que, a depender de onde está no mundo, né, se está numa latitude mais alta ou mais baixa, elas vão ser mais quentes ou mais frias. Então, a gente pode olhar aqui pelo mapa das correntes, a gente sempre vê que as correntes aqui no Equador, elas sempre se esquentam. Elas se esquentam, sobem as latitudes, começam a esfriar e voltam frias. Aqui a gente tem, correntes aqui frias, aqui do Antártico, correntes quentes que vieram do Equador e foram subindo e desceram fria. Então, a questão é que as correntes marítimas, elas têm quentes e têm correntes marítimas frias. As correntes quentes, o que elas fazem com o clima do país que elas estão perto? Se o país ele é frio, ela deixa mais quente. Por exemplo, a Noruega aqui, tem essa corrente quente aqui do Atlântico Norte. A Noruega, ela tem um clima bem mais ameno, comparado, por exemplo, aqui a Suécia, que aqui do ladinho, aqui na Europa, aqui vai ser muito mais frio, porque porque não entra essa corrente aqui. Você pega, por exemplo, o Labrador, aqui, todo o Canadá tem essa corrente do Labrador que é uma corrente fria. Então, deixa mais frio ainda. Então, a corrente quente, ela contribui para que o país fique mais quente, e a corrente fria, ela deixa o país mais frio. Um país quente, como o Brasil, por exemplo, ele tem correntes quentes do lado, vem aqui a corrente do sul equatorial, e aí quebra em corrente das Guianas e corrente brasileira. O país já é quente, tropical, equatorial, com correntes quentes, então, dá na mesma, ele continua quente. Agora, um país frio com corrente quente, aí vai deixar ele mais ameno, então vai ser melhor. Um país quente com uma corrente fria, como aqui no Chile, vai deixar ele mais frio. Um país frio com corrente fria, vai continuar ele dando mesmo, ele vai continuar frio. Então, as correntes, elas influenciam para deixar mais quente ou mais frio ali a região. Então, é bem interessante a gente pensar, por exemplo, para dar um exemplo, se a gente tem essa corrente aqui de Humboldt, corrente de Humboldt, importante geógrafo lá do século XIX, fez várias viagens, conheceu aqui toda a Amazônia, enfim. O Humboldt, ele encontrou essa corrente, que é uma corrente fria, olha que bonitinha, ela passa do ladinho aqui, do Chile, passa aqui no Peru, passa no Equador. Essa corrente, ela contribui para formar o deserto mais quente do mundo. É esse tal deserto do Atacama, que é o deserto do Chile. Porque essa corrente fria, ela deixa todo o ar aqui em cima frio. Então, se vem alguma umidade querendo entrar, né, ou seja, uma nuvenzinha quente querendo entrar no continente, vai ter um encontro de ar quente com ar frio, vai chover. Então, vai chover aqui no oceano, e não vai chover lá dentro do continente. Porque justamente no continente, você não vai ter nuvens, você não vai ter nada, porque não tem chuva. A chuva acontece sempre no oceano. Para vocês terem uma noção, a última vez que choveu no Atacama foi em 1976. Então, realmente, as casas lá no Atacama, por exemplo, elas não têm teto. Para que teto, né? Tipo, de concreto. Às vezes tem um tetinho, assim, um paninho para poder dar uma sombra, mas não precisa. Tanto é que no Chile é um dos lugares mais lindos do mundo para a gente observar o céu, porque não tem nuvem nem de dia e nem de noite. Então, os maiores telescópios do mundo, eles estão no Chile.
Tanto é que é um telescópio gigante, né? Os vidros que eles usam para fazer um telescópio, tipo, são enormes. O último telescópio que fizeram no Chile, eles tiveram, assim, tipo, para você polir, só de você polir o vidro, você tem que pegar, tipo, um guindastezinho, a pessoa ficar polindo o vidro, para poder colocar nesses observatórios. E assim, se cai, tipo, uma grãozinho de areia e a pessoa, na hora de polir, risca, enfim, você já tem que fazer um outro vidro gigantesco. Porque senão, sei lá, na hora de utilizar, às vezes esse lugar que está comprometido, você some uma galáxia. E perder uma galáxia é complicado. Então, esse deserto do Atacama, ele vai ser, então, muito bom para isso. Dizem que no último telescópio que fizeram, né, que usaram, tipo, 5 espelhos, assim, de uns, quase uns 50 metros quadrados, quando estava com o ônibus levando esses espelhos, ele andava a 5 quilômetros por hora. Porque se desse um chacoalhãozinho, já quebrava o espelho. E se quebra o espelho, são 2, 3 anos jogados fora e milhões de dólares também. Então, é muito importante pensar nesse Chile, tanto como um polo astronômico, como, assim, uma zona de investimento até de risco. A própria Unicamp, ela tem uma associação com algumas universidades do Chile para fazer pesquisas de raios cósmicos, umas coisas assim. Então, é bem interessante. Tá, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Não estou vendo a apresentação ou as correntes? As correntes são as setas. Sim, as correntes são as setas. São zonas marítimas. Eu vou mostrar aqui para vocês verem o que é uma corrente funcionando mesmo. É o movimento da água se esquentando no planeta. Deixa eu ver, se não estiver vendo a apresentação, veja o professor. Não, tá. Fiquei com dúvida naquela parte da linha do Equador, sem o marco zero e dos graus em diante. Beleza, já volto no Equador, então. Mas vou mostrar para vocês primeiro a pergunta sobre correntes. Vamos lá. Esse é um videozinho da NASA com os oceanos, eles se movendo. A Terra está girando e os oceanos, eles estão fazendo centenas e até milhares de vórtices. Dá até para vocês verem que na linha do Equador é muito mais intensa essa movimentação das correntes marítimas, né, do oceano inteiro se mexendo. Ó, essa corrente aqui, ó, a corrente aqui do Labrador, enfim, todas essas movimentações do oceano são devido à Terra girar, e no Equador vai ser mais rápida e vai esquentar muito mais essas correntes. Então, vai esquentando e vai levando para cima e depois volta. Isso num modelo mais geral. Agora, tipo, na realidade, o que acontece é isso, esses movimentozinhos, assim, super bonitinhos de vórtex. Tá, já volto em continentalidade. Só mostrar aqui os vórtices, ó. Isso aqui é uma corrente marítima. Aqui, ó, tá do lado da China, a corrente chinesa aqui, ó. Ela sobe aqui, ó. Sobe, vai subindo, ela tá quente, porque ela veio do Equador, e quando ela desce, tá mais frio. Professor, o que faz a corrente ser quente ou fria? Aonde ela tá? Se ela tá no Equador, ela vai esquentar, ela vai subir as latitudes, ao norte e ao sul, a partir do Equador, vai esfriando enquanto ela sobe, e depois ela volta para o Equador já fria. Então, o que faz a corrente ser quente ou ser fria é a sua latitude, é onde ela está no mundo. Professor, pode explicar a continentalidade, por favor? Continentalidade é dentro do continente. Você pensa, tipo, um deserto, ou você pensa, sei lá, tipo, centro-oeste brasileiro. Enfim, zonas dentro dos continentes. O miolinho da Europa, ou, sei lá, a Mongólia, que está no meiozinho da Ásia. Essas zonas continentais, elas vão ter uma maior amplitude térmica. De dia e de noite, vai ter uma diferença muito maior. Agora, em lugares que estão mais perto do litoral, por exemplo, o litoral do Sudeste. Litoral do Sudeste, a gente tem muita água, né? A gente tem Uba-chuva, Caraguatá-chuva, a gente tem São Sebastião-Trovão, Bertiágua. Então, a gente tem esses vários praias aqui do Sudeste, enfim, que tornam o lugar com muito mais água. E quanto mais está perto do litoral, então mais água tem, menor vai ser a diferença de dia e de noite. Se tá, tipo, à tarde ou se tá, tipo, de madrugada, o tempo vai estar parecido, vai estar quente ali, mas não vai estar, tipo, extremamente quente no dia e extremamente frio no outro, como um deserto, que é o exemplo maior de continentalidade. Então, continentalidade,
grande amplitude térmica, maritimidade, pequena amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É variação de dia e de noite. O movimento das correntes é devido à rotação da Terra? Exatamente. E, se você quiser ser mais específica, no norte, no hemisfério norte, da linha do Equador para cima, as correntes vão girar no sentido horário, e no hemisfério sul, no sentido anti-horário, as correntes vão girar no sentido anti-horário. Então, eu vou colocar aqui, ó, hemisfério norte, as correntes vão no sentido horário. No hemisfério sul, as correntes vão no sentido anti-horário. O nome desse efeito a gente pode chamar de efeito de Coriolis, que é o que gira. Enfim, efeito de Coriolis. Porque gira horário no norte, sul, no anti-horário no sul. Esse é o efeito de Coriolis. O vórtice é o encontro das correntes frias com as quentes? Não. O vórtice é simplesmente a dinâmica do oceano. A Terra está girando, o oceano está todo balançando. Só que como é que esse oceano ele se movimenta? Fazendo rodinhas. Ele gira em torno. A Terra gira e o oceano faz isso. Quando a gente tem um encontro de corrente fria e corrente quente, aí é diferente. Quando a gente tem, por exemplo, no Japão. No Japão, a gente tem a corrente que vem, né, que vai das latitudes mais altas para mais baixas, ou seja, fria, e das mais baixas para as mais altas, quente. A gente tem um encontro no Japão de duas correntes, a Yoroshivu e a Yora Shiva, uma coisa assim. Eu sei que uma feminina e outra masculina, tem toda uma questão de gênero assim, que eles constroem. E aí, quando tem esse encontro ali no mar do Japão, de uma corrente quente e uma corrente fria, essas duas correntes se batem e move todo o chão do oceano do Japão e joga um monte de minerais ali, de bactérias, assim, micro-organismos em todo o oceano ali perto do Japão. E o que isso torna? Torna um ambiente fenomenal para peixes, para todo tipo de peixe. Então, o Japão é um dos maiores polos do mundo de peixes, né, de todo tipo de pescaria. Porque justamente tem esse encontro de correntes que movimenta todo o oceano e faz com que seja um ambiente rico em peixes. Tanto é que, de onde é que vem o sushi, sashimi, o que são isso? São peixe, basicamente, né? E por que o Japão é tão reconhecido por essas comidas? Porque é o que mais tem lá. É um grande polo, por isso, por conta desses encontros de corrente. Então, encontros de correntes fria com quente vai gerar ambientes muito agradáveis para peixes, né? Enfim. Para piscicultura. Pisci de peixes, pisciano, sabe? Enfim. Alguém perguntou sobre latitudes, né? Só para terminar, então, se você está no Equador e você vai para o norte, ou se você está no Equador e você vai para o sul, você está subindo as latitudes. Porque do Equador até o polo, você vai ter 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 graus. Se você vai do Equador para o sul, você vai 10, 20, 30, 40, 50, 90 graus. Então, você vai de 0 a 90 graus norte, de 0 a 90 graus sul. Entendeu? Porque um mapa, a gente olha para um mapa, ele em pé, assim, na parede. A gente tem esse costume. Mapa era para ver a gente, ver o mapa, de cima. Porque o mapa não tem cima e embaixo. A gente só simplesmente pega um mapa, corta uma linha que é o Equador, enfim, de um lado e para o outro, para a direita e para a esquerda, a gente vai ter aumentos de latitudes. É simples assim. A latitude, então, é uma disposição em relação ao Equador. Tá. Mais alguma? Beleza, vamos continuar então. Então, correntes marítimas. Se a corrente é quente, deixa o país mais quente. Se a corrente é fria, ela vai deixar mais frio o país e sempre, na verdade, vai ser um dos principais fatores para se construir um deserto. Como a gente tem lá, como eu comentei, no deserto do Atacama, a corrente de rumo ser fria não deixa a umidade entrar, então não chove no Atacama. Mas você pega o deserto do Saara, tem aqui ó, a corrente das Canárias, que também é fria. Se você pega, o deserto de Gobi, aqui no meio da Ásia, a gente tem aqui, ó, das correntes do Japão, né? Vai ser a Yoashivo, que vai ser a corrente fria que vai impedir umidade para entrar e ter o deserto de Gobi. Então, todo o deserto do mundo, ele está associado a correntes marítimas frias. Você pega aqui a corrente da Benguela, cria o deserto da Namíbia. A corrente aqui da Califórnia tem o deserto do Novo México. Então, é bem importante a gente pensar que as correntes frias, elas contribuem para a formação de desertos. Todos os desertos do mundo vai ter alguma correntezinha ali perto.
uma corrente fria. Tá. Agora, para a gente continuar, é importante eu classificar 3 tipos de chuvas para vocês. Essas chuvas vão se dinamizar e vão construir muito o que tem a ver com os climas, né? Vamos lá, as chuvas elas vão então entrar como fatores do clima. Vou colocar chuvas. Vou colocar as 3. Temos 3 tipos de chuva. A gente pode pensar, primeiro, numa chuva orográfica. Vou colocar essa aqui primeiro. Orográfica. Oro é montanha, oro é relevo. Então, uma chuva orográfica é uma chuva de relevo. O que acontece? Se você tem um relevo mais alto, se está vindo umidade, ela vai fazer como um escorregador. A umidade vai subir no relevo. E quando sobe, maior a altitude, menor a temperatura. Então, quando a nuvem sobe, ela vai ter um encontro de ar quente com ar frio e vai chover. Sempre que temos uma montanhazinha, toda a nuvenzinha que for em direção a ela vai dar uma subida e vai precipitar. Então, é uma chuva muito importante. Quando a gente pensa, por exemplo, olha aqui, isso aqui é a Índia, aí aqui a gente tem a cadeia das cordilheiras do Himalaia. Quando tem umidade tentando entrar aqui na Índia, ela vai vindo, você vê, tem até florestas aqui, né? Só que quando ela chega, as nuvenzinhas chegam nos Andes, eles são uma barreira para elas. Então, as nuvenzinhas, elas não conseguem passar. Tanto é que aqui em cima, aqui, principalmente na Mongólia e aqui o oeste da China, aqui no Tibete, aqui tudo é um desertão. Um deserto chamado Deserto de Gobi. E é muito legal porque dá para ver de satélite isso. Olha só, aqui você vê aqui que aqui tem tanta chuva, porque é a chuva de relevo, a nuvenzinha bate no relevo e chove. Olha, você vê como aqui tem todas essas florestas aqui. Essa é a planície indo-gangética, do rio Indo e do rio Ganges, que nascem no Nepal e vem aqui para a Índia. Aqui, você vê aqui no meio da Índia, aqui já não tem tanta vegetação, porque aqui tem um planalto, é o planalto do Deccan. Então, a gente já vê que tem uma variação de altitude aqui, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, já não vai ter tanta floresta assim. Mas aqui, nesse leito do oceano, a gente tem bastante, né? No leito das montanhas, né? E como a gente chama conjunto de montanhas? Cordilheira. Então, a gente tem as cordilheiras. Aqui, tem esse país chamado Nepal, e aqui no meiozinho, onde tem o Everest, o maior monte do mundo. Tá. Uma segunda chuva que a gente tem... uma coisa importante. Na chuva orográfica, a gente pode dar nomes, assim, para o vento que está passando nela. O vento que vem em direção, com as nuvenzinhas, com a umidade, em direção do relevo, vai ser chamado de barlavento, que tem chuva. Esse vento vai vir, vai bater na montanha, vai dar uma subida, precipita, ou seja, chove, e quando ele está do outro lado, só vai ter vento, ou seja, vai ser um sotavento. Então, a gente tem barlavento e sotavento. E é muito interessante que esses nomes, eles são milenares. Lá, quem já leu A Arte da Guerra de Sun Tzu, ele chama de barlavento e sotavento. São nomes chineses, já com seus 2.500 anos que é utilizado. Então, barlavento e sotavento. Essa aqui, né, o Sun Tzu falava, nunca faça guerra a barlavento, faça a sotavento, porque se está a barlavento, vai chover e vai dar muito problema. Então, é até conceitos construídos para guerra, para geopolítica aí de exército mesmo, onde você situar o seu exército, né? Então, se vocês forem fazer uma guerra, façam a sotavento e não a barlavento, como Sun Tzu fala. Enfim, essa é a chuva orográfica, ou chuva de relevo. Uma segunda chuva é a chuva de condensação, é a chuva convectiva. Convectiva. Já volto. Convectiva. Então, chuva orográfica é a chuva de relevo. Você tem um relevo, vai vir uma nuvenzinha, vai bater nesse relevo e vai fazer chover. Sim, simples assim. A segunda chuva é a chuva convectiva. Chuva convectiva é aquela que vai demorando para formar. Sabe aqui onde o céu fica todo nublado?
Aí fica, tipo, mó tempo nublado, umas 2 horas assim nublado, ele vai se formando. Mas quando chove, é aquela chuva forte, e em 10 minutos já caiu tudo, depois o céu se abre. Já viram essas chuvas assim? É aquela chuva de fim de tarde, sabe? Essa chuva convectiva é o segundo tipo de chuva. A gente pode chamar também essa chuva de chuva de verão. No verão tem bastante isso, né? Que a água vai evaporando o dia inteiro, evaporando. Aí no fim de tarde chove tudo de uma vez. Então é o segundo tipo de chuva. Ó, para vocês verem. Uma coisa interessante para vocês verem nessa questão de chuva orográfica, ó, assim, ó. Perdão, chuva convectiva, ó. O céu vai armando assim. Todo mundo já viu esse céu. Esse daqui, você está embaixo de uma nuvem. Por que fica escuro? Porque é sombra. O sol tá batendo em cima, lá tá claro, e aqui embaixo, ó, só sombra. Só que uma nuvem, só para vocês saberem, uma nuvem não é infinita, ela não recobre o mundo todo. Uma nuvem tem cerca de 10 quilômetros de diâmetro. Então, ela só recobre 10 quilômetros. Então, se você, tipo, por exemplo, tá chovendo, aí você vai sair de casa, mas você vai para um lugar mais longe, mais do que 10 quilômetros, então você pode ir tranquilo que não vai chover. Porque a nuvem, ela tem um tamanho, ela não é eterna. Né? Às vezes pode ter duas nuvens, pode ter duas uma do lado da outra e fica um pouquinho maior. Mas ainda assim, normalmente recobre 10 quilômetros. Além disso, a gente pode falar sobre vários tipos de nuvem. Então, só para essa tabelinha, depois vocês olham direitinho, que os slides já estão no Moodle, e vocês olham os nomezinhos e tal, pesquisam imagens. Mas só para vocês terem uma noção, acho que o mais importante sobre todos os tipos de nuvem que tem são as nuvens cúmulos. Todas as nuvens cúmulos são as que fazem chuva. Pode ser uma cúmulus nimbus, que é essa gigantesca aqui, que é a mais comum para dar chuva. E quando você tem uma garoazinha, é a cúmulus. Não é a cúmulus nimbus, é só cúmulus. Enfim, é isso. Todas as nuvens no alto vão ser as cirrus, no meio vão ser as estratos, e embaixo normalmente a gente vai ter as cúmulos. São, tipo, normalmente faz isso. Mas vocês vão ver que os nomes mudam bastante e tal. Mas, em geral, quanto mais alto elas estão, mais frio. Essa nuvem cirrus, não sei se já viram esses cisquinhos no céu, é puro gelo. Isso aqui é gelo total. Agora, as nuvens mais baixinhas, aí elas são só água mesmo. O que é uma nuvem, a propósito, né? Falando já que estou falando em nuvem. Ela é água. Tá, mas ela é água que nem, tipo, eu tenho, tipo, essa água na minha garrafinha? Não. Se você pega uma gota d'água, ela não dá... Não é a mesma coisa que está lá na nuvem. Você pega uma gota d'água, quebra ela em 300 pedaços. É uma partículazinha que é formada na nuvem. A nuvem são feitas de gotinhas 300 vezes menor do que uma gota d'água. Então, ela é realmente uma névoa assim, de água em dimensões bem pequenininhas. Perfeito. Guilherme falou, então quando tem granizo é porque a nuvem está muito alta? Exatamente. Então, tipo, quando a nuvem ela sobe muito, ainda mais quando tem um dia quente, porque o ar quente ele sobe, ele leva a nuvem lá para cima, congela e cai. Você pensa, por exemplo, por que tem neve nas montanhas? Porque as nuvens vão estar mais altas ainda, então também ajuda a congelar. Então, o topo das montanhas tem gelo, porque também a água ela vai estar congelando. Então, quanto mais alto, é a segunda regra, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, justamente, o granizo vai ser assim. Neve vai ser assim, granizo, enfim, todo tipo de gelo, né? Enfim, é simples, é só a classificação de nuvens. Nuvem cúmulos é a que causa chuva. Pode ser uma cúmulos ou uma cúmulos nimbus, que é maior ainda. Simples assim. E se tiver muito alta, ela é de gelo. Se tiver mais baixa, ela é só água mesmo, é só partículazinhas de água. Beleza? Isso aqui é um extra, basicamente. É só para detalhar um pouco mais como funcionam as nuvens. Porque, no geral, saber o que é uma chuva convectiva, tá ótimo. É aquela chuva que demora para se formar, mas ela cai rápido e com força. E o terceiro tipo de chuva que a gente tem é a chuva frontal. É quando a gente tem um ar quente e um ar frio que se batem. Quando tem esse choque de um ar quente com ar frio, chove. A gente pode pensar, assim, em massas de ar, né? Já vou tratar de massas de ar daqui a pouquinho, mas para vocês já terem uma noção. Quando a gente tem uma massa fria,
que a gente tem, por exemplo, na América, a gente tem a massa polar, quando ela vai subindo, ela vai avançando, ela vai batendo nas massas quentes de ar, que é as massas tropicais, e vai fazendo chover. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando no jornal estão falando assim, vai ter uma frente fria. O que é essa frente fria? É a massa polar subindo no continente e fazendo chover. Então, se ela está subindo, então, por exemplo, se no Sudeste está chovendo, daqui uma semana o Nordeste também vai chover, ou o Norte também vai chover, porque essa frente fria ela vai subindo e com o encontro de áreas quentes faz chover. Então essa chuva orográfica, convectiva, e essa chuva é a frontal, ou chuva de inverno, porque é no inverno que a massa fria ela vai avançar. Tudo bem? Chuvas. Tá. Então, já que a gente já entrou em massa de ar, vou colocar, deixa eu já dar um enter aqui para vocês já terem uma ideiazinha. Mas vou continuar aqui. Outro fator climático. A gente tem a chuva. Chuva orográfica é a chuva de relevo. Chuva convectiva ocorre no verão. Chuva frontal é a chuva de inverno, que é ar quente com ar frio. Sempre peguem os conceitos e simplifiquem sempre as ideias para colocar. Então, chuva frontal, ar quente com ar frio. Você coloca, tipo, Q mais F, por exemplo, do ladinho. Tá. Próximo que a gente pode falar é sobre as massas de ar. Massa de ar é muito importante e a gente tem, no Brasil, vou especificar o Brasil, no mundo todo tem massas de ar, mas no Brasil a gente tem 5 massas que são as principais. O nome é bem tranquilo, se a gente fala, a gente tem 5 massas de ar. As massas de ar que estão no Equador ou no trópico, elas são quentes. A gente só tem uma massa de ar fria, que é a massa polar. Todas as outras são quentes. E as massas que estão no Atlântico vão ser úmidas. As massas que são continentais, elas são secas. Então, como é que a gente pode classificar as nossas 5 massas? A gente tem 5. Vamos pegar essa primeira massa aqui. A gente está aqui bem na linha do Equador. Equador corta aqui Manaus, Amazonas, corta um pouquinho de Roraima, corta o Pará e corta o Amapá. Que é o Equador, a linhazinha do Equador aqui no Brasil. Vamos dar primeiro 5 nomes, depois eu vou explicando mais sobre elas. Primeiro, essa massa de ar aqui vai ser a massa equatorial, porque está no Equador, atlântica, porque está no Atlântico. Então, a gente pode falar que essa aqui é a MEA, massa equatorial atlântica. Se a gente tem essa outra aqui, essa massa equatorial continental, está no continente, está no Equador, perto da linha do Equador, está no continente. Então, é isso. Massa... Vou colocar aqui, são massas de ar. Já chego na pergunta, Vitória. Nossa, gostei, Vitória com H, nunca tinha visto, muito legal. Então, massas de ar, MEA, a gente vai ter a MEC, a massa equatorial continental. A gente vai pegar essa outra aqui, aqui de baixo, que está na linha do trópico, que corta aqui o estado de São Paulo. Massa tropical atlântica, está no Atlântico, está no trópico. Massa tropical continental, que está no trópico, está no continente. E, em terceiro, a gente tem a massa polar atlântica. Ela vem lá do Atlântico, lá no Oceano Antártico. Então, a gente tem a MEA, MTA, MTC, MTC, e, por fim, a MPA. Eu quero que vocês me digam dessas 5 massas, né? Eu quero que vocês saibam se elas são quentes ou frias, ou úmidas ou secas. Então, quando a gente pega... Daqui a pouco eu vou escrever aqui, bonitinho, mas vamos lá. Massa equatorial atlântica. Ela vai ser quente ou fria? Ela é equatorial, então ela é uma massa quente. Ela vai ser úmida ou seca? Poxa, ela vem do Atlântico, então ela vai ser úmida. Então, a MEA, ela vai ser quente e úmida. QIU. Agora, vamos para essa outra. A massa equatorial continental.
Ela é quente ou fria? Ela é quente, ela está no Equador também, né? Muito quente. Pera, alguém veio aqui? Ela é fria, ela é úmida ou seca? Então, professor, você falou que as massas continentais, elas são secas. Beleza, só que aqui, no norte brasileiro, a gente tem uma especificidade, a gente tem uma Amazônia inteira aqui. A Amazônia, por dia, as árvores, elas mandam água para a atmosfera, ou seja, evapotranspiram 3 trilhões de águas por dia. Então, é muita água que elas estão mandando para o norte. Então, torna essa massa aqui super úmida. Então, a gente vai ter uma massa que, ainda que ela seja continental, ela é quente, mas ainda que seja continental, ela também vai ser úmida. Por quê? Por causa da Amazônia, nessa MEC brasileira. Uma outra massa, essa MTA, Massa Tropical Atlântica. Ela vai ser quente ou fria? Poxa, está no trópico, também é quente. Talvez não tanto quanto o do Equador, mas ela também é quente. Ela vai ser úmida ou seca? Poxa, ela vem do Atlântico, né? Ela está no Atlântico, então ela é úmida. Então, a massa tropical atlântica, ela é quente e úmida. Essa outra aqui, ó, a massa tropical continental. Quente ou fria? Poxa, tropical, tá, quente, beleza, quente. Ela é úmida ou seca? Poxa, ela é continental, então é seca, e não tem uma Amazônia aqui, não tem nada assim específico que torne ela úmida. Então ela é uma quente e seca. E por fim, a gente tem a nossa MPA, Massa Polar Atlântica. Ela é quente ou fria? Ela é fria, polar, né? Ela é úmida ou seca? Então, aí você vem, né? Eu falei, né? Vem do Atlântico, então deve ser úmida. Só que ela vem lá do Oceano Antártico. Então, quando ela vai subindo para o continente americano, ela já vem chovendo, e aí quando ela chega aqui no Brasil mesmo, ela já não é mais úmida, ela é seca, porque ela já choveu tudo que tinha para chover. Então, ela tem uma quantidade de água mínima, então ela é seca, porque ela já foi chovendo, precipitando pelo caminho. Então, ela vai ser fria, a única massa fria que a gente tem no Brasil, e ela vai ser seca aqui no continente. Lá no Chile, está lá no Argentina, principalmente, que ela vem subindo, região do Chaco e tal, argentino, ela está quente, então ela vai ajudando ali a chover. Enfim, essas são todas as nossas massas de ar. E aí delas, eu vou me dedicar aqui um tempinho para falar sobre eventos que elas fazem. Vamos lá. Qual a diferença de massa de ar e ventos? Pensa o seguinte, a Terra, né, você pega tipo a curvatura da Terra, ela tem toda essa camada de ar, né, 20 quilômetros é a troposfera. Se você pega partes, regiões, você corta assim pedaços assim na Terra, você vê que tem partes que é mais quente, tem partes que é mais fria, né, e a gente já foi trazendo vários motivos para dizer por que uma parte é mais quente e outra parte é mais fria. As massas de ar são verdadeiras massas, ou seja, pedaços do ar, e que elas vão ser ou mais quente ou mais fria. Então, você está recortando o ar. Então, é como se eu pegasse o ar que está aqui em cima do continente brasileiro e eu falasse, ó, todo esse ar que está aqui, onde é que eu estou circulando, ele vai ser o quê? Vai ser úmido e vai ser quente. Todo esse ar que está aqui, ó, no meio do Atlântico e no Nordeste brasileiro, ele vai ser quente, vai ser úmido. Então, eu estou pegando um pedaço do ar. Agora, o vento, ele não é tão grande, ele não tem essa dimensão continental. O vento, ele é uma jorrada de ar. Às vezes, por conta de, sei lá, você tem duas montanhas e você tem um vale, o vento nesse vale vai ser mais forte. Então, o vento, ele é pequenininho. O vento é o que você sente, sabe? Tipo, você sente vindo assim, você abre a janela e sente um ventinho entrando. Vento é bem simples. Agora, a massa de ar é uma coisa que tem quilômetros, né? 20 quilômetros para cima e, às vezes 200 quilômetros assim, de distância. Então, ela é uma coisa gigantesca. É o ar que está ali ao redor e a gente está qualificando ele. Então, é simples assim. Deu para responder? Próximo. Ela vem de onde? A massa polar vem lá dos polos e todas as outras elas já estão ali. São massas de ar que já estão ali atuando. Então, quando a gente, na aula seguinte, a gente vai falar sobre fenômenos climáticos. Aí a gente vai falar de furacão, tornado de fogo,
E aí a gente vai entrar nesses cataclismas, que são os problemas climáticos. Por enquanto a gente está só descrevendo, respondendo a Maria Paula, só descrevendo os fatores que geram os climas. Depois a gente fala sobre essas especificidades. Mas só para não deixar sem resposta, o furacão, ele vai ser uma zona bem quente, tem que estar bem quente, com uma nuvem, uma cumulonimbus enorme, e aí esse vento quente vai ter que vir ventos frios entrando e vai fazer ela girar. Então, a gente consegue ver de satélite um furacão. Enfim, aula seguinte a gente se concentra nisso em clima 2. Não compreendi a diferença de ar e massa de ar. Não tem diferença. A massa de ar é um pedaço. Quando a gente fala massa, a gente está dizendo pedaço. Então, tem o ar, e você pode pegar um pedaço dele e falar que é uma massa de ar. Aí você pode falar, ó, essa parte aqui, tipo, o Nordeste brasileiro, essa massa de ar, ou seja, esse pedaço do ar, ele vai ser quente e vai ser úmido, por causa da MEA, a massa equatorial atlântica. Entendeu? Seria basicamente só especificar se é úmido ou quente? Sim, fez isso, tá ótimo. Mas lembra que tem esses detalhezinhos, né? Se você tá, tipo, na MEC, massa equatorial continental, na verdade ela é úmida, ela não é seca. Se você tá na massa polar atlântica, ela já não é mais úmida, ela é seca também, por causa que ela já foi chovendo até chegar aqui. Então, sim, você falou que se ela é quente ou fria, úmida ou seca, já tá perfeito. A questão é que tem esses detalhezinhos por conta de especificidades do lugar. Beleza, até aqui? Vamos prosseguir, então. Então, é importante a gente pensar que existe uma diferença entre o inverno e o verão dessas massas de ar. No verão, pegar aqui o verão, as massas quentes, elas ocupam todo o território nacional. Tudo aqui está quente. A gente pode pegar essas 4 massas e falar que é uma zona de ar gigantesca. Bem quente. Vocês veem que no verão, a MPA, ela nem aparece aqui, ela tá tão pequenininha, ela nem chega no Brasil, tá? Ela chega até na Argentina, ela chega, mas na metade da Argentina, mas não chega mais aqui. Justamente, todas as massas, elas estão ocupando bastante o território nacional. Só que no inverno acontece outra coisa. Quando a gente está no inverno, as massas quentes, as 4 massas quentes, elas vão se retrair. E quem é que vai conseguir entrar no meio do território brasileiro? Vai ser a massa polar atlântica, vai ser a massa polar que ela vai vindo. E ela vai vindo assim no inverno e fazendo chover. Tanto é que no inverno, você sabe que o inverno vai começar quando dá umas chuvinhas e uns dias depois vai ficar super frio. Então, quando vem a frente fria, é a MPA e ela vem no inverno. E aí, o que é interessante a gente pensar aqui? Em cada lugar, assim, a gente tem 3 setinhas. Eu gostei dessa imagem porque ela tem 3 setinhas, e em cada lugar que ela vai subindo, ela vai gerar alguma coisa. Quando a gente pega, por exemplo, essa MPA, ela chega no inverno a atingir o norte brasileiro. Ela chega aqui, ó, chega no meio da Amazônia, ela chega até em Manaus, essa corrente fria. E ela deixa lá o norte brasileiro bem mais frio. Mas mais frio quanto? Eles deixam, tipo, se a média no norte brasileiro, assim, em Manaus, ela é uns 30 graus, 35 graus no dia, aí ela vai deixar 13 graus. 13 graus não é tão frio assim, mas para quem está acostumado com 30 graus diários, no norte brasileiro vai ficar super frio. Né? 13 graus já é para motivo botar 3 blusas, sabe? Qual o nome desse fenômeno que acontece no norte brasileiro por conta do avanço da MPA? Vai ser a friagem. Já ouviu falar de friagem? Friagem é o que acontece no norte brasileiro. Quando a gente está pensando, por exemplo, nesse avanço da MPA aqui, essa segunda aqui que está no sul do Brasil. No sul do Brasil, essa MPA, ela vai gerar o que a gente chama de geada. Já viram geada? Trouxe fotinhas, ó. É quando, bem principalmente de manhãzinha que acontece, como deixou mais frio o ar, a água que está no ar, ela vai se concentrar nas folhinhas, porque ficou mais frio. E aí a gente gera essa geada, ó. E aí, tipo, depois começa a esquentar mais o ar, né, por causa do dia, o sol, né, e aí vai essas grãozinhos, assim, quase neve, né, que é a geada, na verdade, não é neve, ela some, né, então ela dura mais de manhã mesmo. Mas existem 2 tipos de geada. A gente tem essa geada branca e tem a geada preta. Essa geada preta, ela ou negra também, essa geada é quando ela deixa a folhinha bem preta. Ela tá tão frio que ela
queima a planta e deixa ela totalmente escura. Vocês que já estudaram história, lá no século XIX, o São Paulo, o Oeste Paulista, sobretudo, né? Rico na terra roxa, do basalto e tudo mais, era um grande polo de indústria de café. Mas não só no Oeste Paulista, mas no Sul também a gente tinha muito café no século XIX, sobretudo. Só que teve, ali pela década de 50, quase, até antes, né? Foi no século XIX, então, década de 70, né? 1870, mais ou menos, teve uma grande devastação por uma geada negra tão forte, mas tão forte, que acabou com todo o plantio de café praticamente de todo o Paraná, de toda Santa Catarina. Foi uma coisa assim que passou em todo jornal que você via, assim, foi um grande problema que acabou gerando, né? E que fez com que o Sul nosso se concentrasse, portanto, mais em indústria. A partir do século XIX para o século XX, que começou o Sul a motivar mais ainda a indústria. Ainda mais com Getúlio Vargas, década de 30, né? Então ficou mais investido mais nisso ainda. Mas o Sul teve um grande avanço econômico até hoje, porque ele desistiu praticamente de plantar coisas assim quando vem essas geadas negras, né? Então tem esses dois tipos de geada, branca e negra. Essas são as geadas que vão ser formadas aqui na MPA no sul do Brasil. E agora, a mais importante é quando essa MPA ela avança no Nordeste. Porque se a gente tem uma massa de ar fria com a massa de ar quente, que é a MTA ou a MEA aqui no Nordeste, vai fazer chover. Então, quando que chove no Nordeste? Vai ser no verão ou vai ser no inverno? Vai ser no inverno. E como vocês já aprenderam o nome da chuva, qual vai ser o tipo de chuva que vai ter no Nordeste? Vai ser uma chuva frontal, ou de inverno, justamente. Então, é muito interessante a gente pensar no Nordeste brasileiro, porque ele só vai ter chuva, então, no inverno, quando a MPA consegue chegar lá no Nordeste. Aí vai chover. Só que o problema é quando isso não acontece. Porque às vezes tipo, você está aguardando a chuva lá no pessoal do Nordeste, né? No sertão nordestino, o Nordeste não é todo seco. Né? Você pega o litoral do Nordeste, tem a zona da mata, tem o Agreste, que tem floresta lá, Atlântica, Mata Atlântica lá, bonitinha. O problema do Nordeste é o sertão nordestino, ou seja, a parte mais interna do Nordeste. Então, no sertão nordestino, eles plantam ali, esperam a chuva no inverno. E aí, tem ano que vem, tem outro ano que vem, outro ano vem, mas às vezes pode ser que essa MPA ela não consiga chegar no Nordeste. E se não consegue chegar no Nordeste, o que acontece? Seca. Uma seca intermitente, uma seca muito forte. Às vezes, essa MPA, ela fica 2, 3 anos não conseguindo chegar no Nordeste. Às vezes, 5 anos não chega no Nordeste. Então, esse sertão nordestino, ele, assim, quando as pessoas plantam lá no sertão nordestino, já sabendo que, tipo assim, tem que plantar para uns 2 anos, para saber que, tipo, vai que a MPA não consegue chegar lá, vai que não tem chuva lá no inverno. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão de que no sertão nordestino, eles dependem da chuva de inverno, dependem do avanço da MPA. Então, a gente pega, por exemplo, né, tipo, essa seca, esse sertão nordestino, ele é muito pensado, né, se a gente pega lá antes de mostrar aqui, mas em 1915, teve uma das maiores secas do Nordeste, ficou, tipo, uns 7 anos, assim, sem ter chuva lá. A MPA não conseguiu. E não tendo chuva lá, gerou uma calamidade pública gigantesca, porque ninguém tinha água, ninguém tinha comida. E aí, tipo, todo o pessoal do Nordeste lá na década de 15 estava querendo vir para o Sudeste, ir para qualquer lugar, sair daquele ambiente que não tinha água, não tinha comida e tudo mais. Na década de 15 começou a ter campo de concentração no Nordeste. O Brasil já teve campo de concentração. Vocês olham as histórias, é absurdo. Campo de concentração que nenhuma Alemanha nazista fazendo. Então, é absurdo as histórias. O Brasil teve campo de concentração antes da Alemanha ter. Então, é muito complicado essa questão do Nordeste. Quem leu Vidas Secas tem essa noção dos retirantes, né, que ficam de um lugar a outro buscando a chuva. Quando vem a chuva é um milagre, é uma coisa muito feliz. Eles fazem orações e mais orações para vir essa chuva. Então, até, só para trazer para vocês, tem o quadro aqui, ó, Os Retirantes. Esse quadro Os Retirantes, né, em exposição do MASP, ele tem quase uns 4 metros de altura, ele está representando essa seca do Nordeste. Que justamente, tipo, por conta da MPA que não avança, não conseguiu chegar lá. Então, enfim,
Última coisa que eu queria falar com vocês, um terceiro evento muito importante para falar sobre as massas de ar do Brasil, é aqui, ó. Você tem o centro-oeste, o oeste do centro-oeste. Peraí, alguém tá chamando. Antes de falar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui, senão acumula demais. Seria basicamente só para explicar o mundo quente? Sim. Professor, massa de ar é constante? Sempre ocorre dessa maneira? Então, sim, a massa de ar é sempre constante, só que às vezes ela está maior, às vezes ela está menor. Às vezes, tipo, não que ela tipo, seja uma coisa que expande ou diminua, mas a parte da atmosfera onde tem a MPA, ela normalmente vai ser mais, por exemplo, uma MPA, né? Ela vai ser, MPA não, pega uma MEA, a massa equatorial atlântica. Ela é uma parte da atmosfera e que essa parte vai ser quente e úmida a maior parte do ano, né? Todo verão ela vai estar ali. Só que com o avanço da MPA, ela vai ficando deixando mais fria as bordas dessa massa e aí no fim ela fica menorzinha. Então, enfim, a ideia é que a massa de ar é sempre constante? Sim, ela sempre é a tabelinha que eu coloquei para vocês. Só que a única diferença que tem entre, por exemplo, o verão e o inverno é elas ocuparem uma área maior ou uma área um pouquinho menor. Tanto é que quando as massas quentes elas ocupam uma área menor, quem que vai compensar? Vai ser a MPA no inverno. E não dá para saber antes? Então, é difícil a gente pensar em como que a gente olha a atmosfera para saber se vai chover ou se não vai chover no Nordeste. Porque justamente é muitos fatores, é caótico. O cara que inventou a teoria do caos, não sei se já ouviram falar, a teoria do caos é aquela frase famosa que o cara fala que o bater de asas de uma borboleta em Nova York pode gerar um furacão no Japão. O que essa frase quer dizer? Que às vezes, por conta de uma umidadezinha um pouquinho maior, ou uma temperatura um pouquinho maior, você pode gerar um tufão, um furacão, ou você pode fazer chover, ou pode não deixar de chover por décadas. Então, é muito difícil ter essa catalogação de saber se vai chover ou não. Porque depende da atmosfera. A gente vai olhando, assim, tipo, no passado, olha, nos últimos 10 anos choveu 5 anos sim, 2 anos não, 5 anos sim, 2 anos não, então tem um padrãozinho ali. Só que nada é certo, enfim, com o clima. Tanto é que esse cara que criou a teoria do caos, ele era meteorólogo, porque ele queria estudar para saber justamente essas questões. Quando que a gente vai saber que se vai ter um tufão? Não sabe. É caótico. Às vezes uma variação, assim, um pouquinho de umidade que subiu num dia ou numa semana, bom, tem um tufão. Então é bem complicado isso. E última coisa também, só para adentrar, é muito importante também, os estudos, assim, falando assim, só um adendozinho para vocês, que às vezes o Enem cobra coisas assim mais sociais. Pensem o seguinte, existe um forte estudo sobre conhecimentos populares acerca do clima. Uma coisa que até meu pai fala bastante, assim, quando eu vou para Minas, né? Minha família é toda de Minas, eu vou para lá. Ele fala, por exemplo, olha, vai chover. Aí, como é que você sabe que vai chover, pai? Aí ele fala, porque todos os bois estão ali em cima do monte. Os bois percebem a umidade do ar, eles sabem que vai chover quando os bois estão tudo em cima do morro. Para quando chover não alagar e eles ficarem afogados. Ou, por exemplo, quando as formiguinhas estão fazendo carreirinhas de um dado jeito, vai chover. Então, esses elementos eles têm uma taxa desses elementos culturais, né, por esse senso comum, uma taxa de conseguir prever ali o tempo, principalmente, não exatamente o clima, mas principalmente o tempo, de cerca de 90%. Os satélites, usando para tentar, meteorológico, para tentar achar ali o clima, tem uma eficiência de cerca de 70%. Então, o conhecimento popular ele pode ajudar muito e ajuda muito a gente a fazer pesquisas para entender melhor sobre o clima. Enfim, o 15 da Raquel de Queiroz, isso aí. Enfim, vamos lá. Última coisa que eu queria então falar, né? A gente tem friagem no norte, tem geada negra e branca no sul, a gente tem chuva no nordeste, faltou o centro-oeste aqui que eu quero falar com vocês, um último fenômeno que acontece por causa dessas massas de ar. O que tem aqui? Qual que é a vegetação? A gente vai ter aula de biogeografia daqui 2 aulas, mas antes eu queria só trazer aqui, tem um bioma aqui, uma vegetação chamada Pantanal. Tem 2 pantanais, o sul Mato-Grossense e o Pantanal do Rio Guaporé, mas a gente pode chamar os dois juntos de um Pantanal, é o Pantanal do Centro-Oeste.
O Pantanal, vocês já devem ter visto fotos, ou já ouviram, tipo, novela, ou já viram coisa assim. O Pantanal, ele tem esse cenário. Ele é todo alagado. Aí vocês pensam o seguinte, tá, se ele é alagado, só que o clima do Pantanal, ele é úmido ou ele é seco? Aí vocês olham para uma imagem dessas e falam, tipo, úmido, né? Não tem como não ser úmido. Mas na verdade não. Estariam errados se vocês pensassem que o Pantanal é úmido. Na verdade, o Pantanal ele é seco. E eu já dei um motivo para vocês. Porque em cima do Centro-Oeste tem a massa tropical continental, que é seca. Tá, mas se o Pantanal é seco, por que tem água lá? Por que ele é alagado? Então, já não é um fenômeno dele ser alagado climático. Vai ser uma outra dinâmica que vai fazer isso. Porque no Pantanal, o clima ele é seco. Ele é quente e seco. Tá, e por que alaga, né? A Amazônia, que ela chove tanto na Amazônia, tem tanta água lá, que essas águas elas vão passando pelos rios, aqui principalmente o Rio da Prata, que vai cortando aqui o Brasil, quando chega no Centro-Oeste, é tanta água que está vindo da Amazônia, que o rio ele é fininho, ele é baixinho, ele não é pouco profundo, que vem a água da Amazônia e transborda no Centro-Oeste, e cria esse Pantanal, assim, maravilhoso que a gente tem. Então, o Pantanal, ele é seco. É muito importante vocês terem isso em mente. Mas por que tem umidade? Né? Por que tem, ou melhor, não umidade, né? Mas por que tem tantos lagos assim sendo formados? Já é por causa da água que vem dos rios. Tanta água da Amazônia que transborda e gera esses rios. E uma biodiversidade única no mundo. Se não tivesse tanta água da Amazônia, seria um deserto. Né? Porque não ia ser seco, né? Justamente seria um deserto. Uma outra dinâmica que eu quero tratar com vocês é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica, que é um elemento do clima, mas eu vou tratar como um fator, porque ela varia a partir das latitudes. Para explicar isso aqui seria um pouco mais complicado, eu precisaria de mais umas aulas, mas basicamente a gente tem aqui baixas pressões e altas pressões no mundo. O que é baixa pressão? O que é uma alta pressão? Baixa pressão, ela recebe ventos, ou seja, com umidade. Alta pressão, ela empurra ventos com umidade. Tá, como é que é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês para entenderem a diferença de baixa pressão e alta pressão? Imagina um pneu de um carro. Se eu furo o pneu, para onde que vai o ar? Dentro do pneu tem muita pressão. Você encheu o pneu. Então, vai da alta pressão para fora do pneu que está mais baixo. Então, a alta pressão, ela empurra ventos junto com a umidade. A baixa pressão, ela recebe ventos junto com a umidade. Então, onde é que vai chover mais? Vai ser na baixa pressão. A alta pressão não chove praticamente, né? Tanto é que a gente pode pegar aqui, no Equador, ele é todo de baixa pressão. Última coisa, o que é também importante pensar nessa baixa e alta? Mais uma. A baixa pressão, ela vai ter uma maior temperatura. E a alta pressão, ela vai ter uma menor temperatura. Pensa o seguinte. O contrário. Enfim, deixa eu fazer aqui. Não, tá certo, tá certo. Enfim, pensa o seguinte. Aqui no Equador, a gente tem um calor muito grande no Equador. Isso faz com que aqui seja muito mais úmido e aqui recebe todos os ventos do mundo praticamente. Se vocês pegam o Equador, deixa eu ver se eu tenho um planeta. Aqui, esse mapa mundo aqui, A linha do Equador é onde a gente tem todas as florestas gigantescas do mundo. A gente pensa em floresta amazônica aqui, no Brasil. A gente pensa em floresta congolesa, no meio aqui da África. A gente pensa na floresta da Indonésia, que estão tudo desmatando para plantar palmito. Então, na linha do Equador é onde a gente tem as grandes florestas no mundo. Agora, quando a gente volta para os 30 graus, já vai ser alta pressão. A alta pressão empurra ventos, empurra junto com eles a umidade. E se empurra a umidade, o que a gente vai ter? Desertos. Então, nos 30 graus norte e 30 graus sul, a gente vai ter deserto aqui, nos Estados Unidos, deserto do Novo México, deserto dos Estados Unidos, deserto do Saara. Saara é maior do que o Brasil.
O deserto do Saara tem 10 mil quilômetros quadrados, milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, ele é muito maior até do que o Brasil, só o deserto do Saara aqui na África. Aqui a gente vai ter o deserto árabe, o deserto arábico. A gente tem o deserto de Gobi, que ele é um pouquinho mais para cima, né? Porque a gente já falou sobre... porque aqui vai chover, a chuva orográfica, mas daqui a pouco a gente volta nele, porque ele é um pouquinho mais para cima. Aqui ao sul, a gente vai ter o deserto do Atacama, vai ter o deserto da Namíbia, e do Kalahari, do ladinho. E aqui na Austrália, a gente tem o deserto australiano. Então, nos 30 graus norte e 30 graus sul, é tudo deserto. Por quê? Porque é tudo alta pressão. E, inclusive, até não só porque é alta pressão, mas por causa das correntes frias, como eu comentei. Então, o deserto vai ter uma grande continentalidade, o deserto, ele vai ser provocado por conta de alta pressão, ele vai ser provocado, inclusive, também por massas de ar fria, que impede a umidade de chegar. Enfim, mas não é sempre, não é perfeito. Já nevou no deserto do Saara. Se vocês pesquisam na internet, tipo, deserto do Saara neve, você vê, tipo, branquinho, parece que você tá no Polo Norte, mas na verdade você tá no Saara. Mas é claro, dura, tipo, um dia, 30 minutinhos, nevou, acabou, enfim, foi. Enfim. Nos polos também vai ser alta pressão. Já viram chover no norte, nos polos? Não chove nos polos, mal tem nuvem lá. Então, são alta pressão. E aqui nos 60 graus são baixas pressões. E essa baixa pressão vai ter florestas. A gente tem as florestas taiga, mais ao sul, e a floresta de tundra, que é só uma graminha, mas com alguns pinheiros, né, às vezes bastante pinheiros, mas enfim, uma vegetação menorzinha no norte. Então a gente tem taiga e tundra aqui, ó, tem florestinhas aqui no norte, nessas 60 graus. E aqui, no 60 graus sul, a gente só tem oceano, então não tem terra para ter floresta, né? Então, enfim. Então, nas baixas pressões, a gente vai ter grandes... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, florestas. E na alta pressão, a gente vai ter desertos. Geralmente, pontos mais altos têm pressões mais baixas. O que é a pressão? A pressão é toda a atmosfera em cima de você. E essa atmosfera, se você está num lugar mais alto e um lugar mais baixo você tem uma atmosfera de quilômetros, assim, 20 quilômetros, por exemplo. Você está no nível do mar, você tem 20 quilômetros de atmosfera em cima de você. Se você está no topo de uma montanha, você vai ter, tipo, uns 2 quilômetros, sei lá, tipo, se o Everest tem 8 mil metros, né? Então, você tem só mais 11 quilômetros de atmosfera em cima de você. Então, perto do oceano, a pressão é mais alta. No topo de uma montanha, a pressão é mais baixa. Enfim, essa questão que eu estou falando sobre as pressões, falei um pouquinho da dimensão da baixa e alta pressão, a baixa pressão ela vai receber mais ventos e umidade e vai ter as florestas, é onde tem floresta no mundo. A alta pressão vai empurrar a umidade e é onde vai ter desertos no mundo. E aí, eu quero uma questão muito importante para vocês colocarem na cabeça, que é um outro exemplozinho, né? Para vocês verem, as altas pressões, elas giram, né? Lembra que até o oceano também gira com o girar da Terra. Enfim, a atmosfera também. Então, enfim, baixa pressão no Equador e nos 60 graus. Nos 30 graus e nos 90 graus vai ser alta pressão. Vocês querem uma dica melhor? Quando vocês estiverem na prova, né, façam essa bolinha e, sei lá, coloca alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Vocês sabem que tem 30, 60, 90, que é baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta. Então, é bem um degradezinho, sim, porque é uma compensação ali atmosférica. Por exemplo, esse exemplo vocês não precisam entender ele, tipo, completamente, mas pelo menos entendam uma coisinha mais simples, que é o seguinte, se aqui no Equador é baixa pressão, então ele recebe o vento, ó, tá vindo dos 30 graus, tá indo para o Equador. Aí esse vento, ele vai subindo, né, evaporando, chovendo aqui, e aí, ó, ele volta, porque ele circula. Então, ele lá nas altas atmosferas, lá no topo da troposfera, esse vento vai voltar para os 30 graus sul aqui. E aí, ó, ele manda. Então, faz uma célula, ou seja, um movimento de convecção. Claro que a umidade inteira vai ficar no Equador, vai chover, e aí só vai vir vento seco. Aí chega nos 30 graus sul, enfim, aí tem os desertos, né, e esse manda de novo. Então, vai pulsando. Então, o que eu quero que vocês entendam nessas bolinhas é que tem 3 células principais, no norte e no sul, que se repete. Dos 30 aos 60, a gente tem a célula de Hadley.
Dos 60 ao, perdão, do 0 aos 30, a gente tem a célula de Hartley. Dos 30 aos 60, a célula de Farrell, que são nome de pessoas, né? O pesquisador que descobriu o Hartley, o pesquisador que descobriu os 30 aos 60 é o Farrell, e dos 60 aos 90, essa célula, foram dois pesquisadores. Aí um queria o nome, o outro queria o nome. Não, vai ser o meu nome, não vai ser o meu nome, não vai ser o meu nome. E aí a gente colocou célula polar, nenhum nem outro. Então, Hartley, Farrell e polar. Vou colocar aqui para vocês, ó. Essa pressão atmosférica, colocar um detalhe aqui que é as células, são as células de Hartley, 0 a 30. Opa, deixa eu ver se for. A gente vai ter a de Farrell, dos 30 aos 60, e a polar, dos 60 a 90. Tanto norte quanto sul. Beleza? Então, importantíssimo isso. E um detalhezinho é que entre essas células, bem no meiozinho aqui, a gente vai ter uma coisa chamada jet. Aqui, ó, um polar jet, que é mais ao norte, e o subtropical jet, que é aqui ao sul. A questão é que isso é um encontro de duas células. Por exemplo, imagina duas células subindo, assim, elas estão avançando. Duas células girando, a Hartley e Farrell, assim, ó, um do ladinho do outro na Terra. Se você está nesse pontinho aqui no meio, é um dos lugares onde tem mais vento, mais rápido da face da Terra. Esse vento é tão rápido que é onde a gente coloca os aviões. Né? Os aviões, eles tentam pegar ali perto desses jets para poder ir mais rápido. Primeira vez que descobriram foi lá em 1930 que um avião, para ir dos Estados Unidos até o Japão, ele demorava suas 12 horas, né? Tipo 16 horas às vezes. E aí, uma dessas viagens, de repente, o avião chegou em 5 horas. Aí todo mundo ficou, como assim? Não, estava planejado para você chegar daqui né, mais 7 horas, como assim? E aí foi um momento quando descobriram que, olha, existem essas correntes de ar muito fortes, que chega a 350 quilômetros. Então, você está no avião, você bota ali dentro, você vai. Só que o problema é que os aviões, eles não ficam lá no meio, eles tentam ficar mais pertinho, porque se fica no meio já fica descontrolado, né? Como é que você consegue sair dali num vento de 360 quilômetros por hora, né? Imagina no carro, ou seja, tipo, 150 km no carro já dá já é difícil, imagina 360, é muito complicado. Então, enfim, tem esses jets aí no meio. Tá. Enfim. Vamos para próxima aqui. Então, a gente tem célula de Hartley, célula de Farrell, célula polar. Elas vão girando aí. Agora eu quero falar sobre um outro fenômeno climático, que é outro fator climático, que ele é mais específico, mas o vestibular ele vive cobrando porque é um fenômeno muito importante e histórico no mundo, são as monções. Monções pode acontecer em qualquer lugar. Tem as monções no Golfo da Guiné, da África, que é onde conecta assim, com o Brasil, né? A África do Atlântico. Tem monções asiáticas, tem monções em vários lugares, principalmente esses dois. Só que as monções que a gente trata, principalmente o vestibular ele cobra, são as monções asiáticas. As monções asiáticas acontecem pelo seguinte. Como eu posso dizer? Pensa o seguinte. E alta pressões, né? Só que isso aqui não é estável. Conforme tipo, a Terra é inclinadinha, quando ela está, conforme o Sol ele vai subindo e descendo na Terra, né? Conforme as estações do ano, o Sol está batendo mais nos 30 graus no sul ou nos 30 graus norte. Todas essa baixa pressão e alta pressão, ou elas dão uma subidinha ou uma descidinha. Imagina todas essas pressões dando uma subidinha e uma descidinha. Tipo, essa baixa pressão do Equador aqui, por exemplo, ela vai subir, ó, ficar um pouquinho mais alta, essa aqui um pouquinho mais alta, essa aqui um pouquinho mais alta, enfim, vai acontecendo isso. Todas elas vão dando uma subidinha, né, as de baixo aqui também. Isso acontece conforme as estações do ano vão acontecendo. Dá só uma subidinha. Só isso que acontece. Depois elas dão ó, uma descidinha. Enfim, isso acontece... Opa, deixa eu voltar aqui. Perdi. Opa. Cadê as funções? Aqui, achei. Voltei.
E isso acontece o seguinte, o que acontece na Índia? Ó, eu quero falar da Índia agora. Quando a gente tem uma baixa pressão, ou melhor, uma alta pressão aqui em cima da Índia, faz com que a umidade avance para cá. Quando a gente tem uma baixa pressão em cima dela, quando a baixa pressão levanta, ela dá uma subidinha, aí vai ter uma baixa pressão aqui na Índia, recebe ventos, perdão. Se ela tem uma alta pressão aqui em cima, ela vai empurrar ventos, se tem uma baixa pressão, ela vai receber ventos. Então, de acordo com o ano, se está no verão, lá vai ter uma baixa pressão. Se está no inverno, vai ter uma alta pressão, porque essa alta e baixa pressão, elas dão uma subidinha e uma descidinha. Então, a baixa pressão que estava aqui, ela sobe, vem para cá. A alta pressão que estava aqui, sobe e vem para o deserto de Gobi. O que acontece aqui? É muito importante a gente pensar que essas monções são fenômenos que geram uma quantidade de chuva enorme, porque quando está uma baixa pressão aqui em cima da Índia, vem tanta água, porque é todo o Oceano Índico ali jogando água para a China, né, para a Índia, que gera um volume de água absurdo. Se vocês pegam o sudeste brasileiro, lá, Ubatuba, Caraguatatuba, Bertiágua, tem esses lugares aí do sudeste, normalmente eles têm uns 2.000 milímetros de água que chove num dia, às vezes. O máximo que chega é 4.000 milímetros de água por dia de chuva. Quando a gente pensa na Índia, em 1971, chegou a chover nenhum dia 21 mil milímetros de água. Uma quantidade absurda. O rio Indo, o rio Ganges, subiu 17 metros, matando 17 mil pessoas. 17 mil pessoas. Em um dia. A água subiu numa velocidade absurda. Então, quando alguém está ali nos anos, assim, explorando uma caverna ou outra, tem que tomar muito cuidado, porque se começar a chover, a água sobe muito rápido, porque é muita, muita, muita água que está ali. Então, morre tipo, milhares de pessoas afogadas. Ano retrasado, morreu 500 pessoas afogadas por causa das monções, que é um fenômeno anual. E, inclusive, né, mas é claro, tem essas mortes, mas a população, ela vive até com uma cultura em cima das monções, no caso, da risicultura. Eles fazem esse terraceamento aqui, ó, isso aqui é no inverno, quase não tem água aqui, ó, pra você ver. No verão, isso aqui tudo alaga. Esses são os terraceamentos, né, para risicultura, para arroz. Tanto é que os 10 países maiores exportadores de arroz no mundo, eles estão na Ásia, por causa desse terraceamento. E a última coisa que eu acho importante também comentar sobre essa questão de pressões, né, tem a questão aqui das monções na Ásia, que varia essa pressão. Lembrando sempre, o que tem que focar na monção é que no verão tem baixa pressão e no inverno tem alta pressão, isso é o suficiente. Só que uma outra coisa que eu queria falar com vocês, para já encaminhar de encerrar a aula, é um fenômeno que acontece por conta da Amazônia. Pensa o seguinte, a Amazônia, ela tem muita água, muita, muita água. E ela já é uma baixa pressão, porque ela está na linha do Equador. Então, assim, além de você ter a floresta gigantesca, evapotranspirando 1 trilhão de litros de água por dia, a gente ainda tem uma baixa pressão tão forte que vem água de todo o Atlântico e até um pouco do Pacífico para aqui no meio. E o que essa água faz? Vai ter a massa equatorial atlântica aqui, a massa equatorial continental aqui, e ela vai empurrar toda essa umidade. Só que essa umidade ela não vai do Atlântico e ela vai para o Pacífico. Porque essa umidade ela bate nos Andes. E aí vira um escorregador. Perdi a voz. E aí vira um escorregador. E aí essa água vai chovendo por todo o centro-oeste e todo o sul brasileiro. Por que aqui não é um deserto? Aqui é alta pressão no sudeste. É alta pressão, então tem até a MTC, a massa tropical continental, que também é seca. Todo o sudeste brasileiro, todo o sul brasileiro, na verdade, tudo isso aqui era para ser deserto. Por que não é? Por causa da Amazônia. Tanto é que quando essa dinâmica, essa água aqui, ela não chega no sudeste, a gente vê os dias extrapolando. Dia muito quente, noite muito fria, já mecanizando um movimento de deserto. Então, é muito importante essa dinâmica. Tanto é que é muito importante que a gente pensa, por exemplo, lembra quando a Cantareira, em 2014, uma coisa assim, ela secou?
que são a água, os redutos de água no Sudeste, foi porque a gente desmatou tanta a Mata Atlântica que gerou um centro de alta pressão tão forte que não deixava a umidade entrar. E como não deixava a umidade entrar, aqui no Sudeste não estava chovendo. E aí foi abaixando, lembra aquela coisa que a cantareira ficou no nível de Rio Morto ali, tipo, só um restinho de água que tinha? Então, a questão é o seguinte, essa umidade que estava vindo para cá e não chegava no Sudeste, se ela vinha e ia distribuindo e chovendo no Centro-Oeste, no Sul, ela tipo, não chovia mais no Sul e chovia tudo no Centro-Oeste. Enquanto tinha gente morrendo de sede aqui no Sudeste, tinha gente morrendo afogada aqui no Centro-Oeste. Então, quando vocês veem que isso vai ser a dinâmica de rios aéreos da Amazônia, quando a gente pensa no Centro-Oeste brasileiro, a gente tem que pensar que a gente tem muitos latifundiários. Então, quando vocês veem alguns latifundiários defendendo ali a preservação da Amazônia, é porque se você você desmata a Amazônia, você também deixa de ter água chovendo no Centro-Oeste e no Sudeste. Então, toda a plantação fica condenada. Então, às vezes tem uns latifundiários defendendo, não pode desmatar a floresta e tal, mas você vai ver onde é que estão as terras desses. Estão no Centro-Oeste. Porque, tipo, vem mais água. A gente já desmatou 20% da floresta amazônica. Ou seja, tem 20% menos água sendo distribuída no nosso território. Enfim, no Centro-Oeste a gente tem latifundiários e no Sudeste a gente vai ter urbano, né? Urbanidade. Enfim. E é importante, vem água para cá, vem água para o Centro-Oeste e faz com que o Brasil não seja um deserto. A última coisa que eu vou colocar aqui do ladinho, que eu já vi uma questão do falando, baixa pressão a gente pode chamar de ciclone e alta pressão a gente também pode chamar de anticiclone. Tá? Porque ciclone vai ser sentido horário, que vai girar, anticiclone vai ser no sentido oposto. Enfim, esses dois últimos fenômenos. Aqui, ó, vocês veem aqui uns desenhos assim, ó, tipo, ó, vem água aqui para a Amazônia, ela vai, ó, contornando os Andes e vem para cá. O último fator que eu queria falar, El Niño e Laninha. Vocês já viram falar sobre isso? El Niño e Laninha. Isso é um fenômeno que acomete o mundo inteiro. Tanto a América, quanto a Ásia, quanto até o lado leste da África, esse fenômeno ele vai influenciar. O El Niño, ele é o fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico. Aquecimento quanto? Já encontraram lá no fundo do Oceano do Pacífico a água a chegar a 100 graus Celsius. Com toda uma massa em volta de água, então nem evapora direito, porque está muito quente, tem muita água em cima. Chegaram então a 100 graus Celsius. O El Niño. Então, o El Niño, ele vai aquecer. E o Laninha é quando vai esfriar o Pacífico do lado, principalmente do Peru ali. Então, a gente vai pegar esfriar. Quando acontece, esse El Niño e Laninha, ele varia. Às vezes tem El Niño, às vezes tem Laninha, e fica variando, mas não, até hoje a gente não tem uma sequência de como que isso ocorre e por quê. Como, tipo, aquece muito lá no fundo do oceano e deixa todo, portanto, o oceano quente, se coloca muito que é um fator geológico. Então, seria por causa de vulcões, ali tá perto do magma. Mas, enfim, não se sabe muito bem. Então, só para mostrar aqui, ó, quando aqui tá frio, é porque é Laninha. Quando aqui na América tá quente, todo o oceano tá quente, aí o El Niño. Tudo bem? E qual que é a importância de um oceano frio? Vai ser importante para pesca, principalmente. Quanto mais frio o oceano, melhor vai estar para peixes. Tudo bem? E como isso influencia no Brasil? Como a gente está aqui do lado, a gente vai estar muito quente, por exemplo, no El Niño, o norte e o nordeste brasileiro fica mais quente, e o sul fica mais frio. Quando tem Laninha, ou seja, aqui na América, oeste da América, vai estar mais frio, vai deixar o norte e o nordeste mais frio, e o sul e o centro-oeste mais frio. E qual que é o maior problema aqui no Brasil? Já não é pesca, que vai ser agricultura. Porque, tipo assim, fruta, por exemplo, ela é muito bom para ter calor, porque aí ela retém mais água e tem aquelas frutas cheias de líquido, é muito bom. Agora, quando tem frio, o frio é melhor para grão. Só que o problema é que, como isso varia de um ano para outro, às vezes você planta grão e faz calor. Aí você planta fruta e faz frio. Então, justamente, é muito
tá nas bordas do conhecimento que a gente tem de climatologia. Então, El Niño e Laninha vão influenciar na pesca e na agricultura principalmente. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Ah, aqui, ó, eu terminei. Isso aqui seria um extra se desse tempo. Mas não. Então, assim, eu falei que eu ia começar e terminar com esse mapa. Isso aqui é o mapa do Brasil. Equatorial, esse vermelho aqui, ó. Por que é equatorial? Porque é quente, porque tem as massas de ar aqui que ajudam, enfim. Tropical. Aqui, por que tem esse tropical no meio do Equador? Tá na linha do Equador aqui, porque a gente tem um monte aqui, que é o Planalto das Guianas. É um dos lugares mais altos do Brasil. A gente tem o Pico da Neblina aqui em Roraima, que é o ponto mais alto do Brasil, tem 2.000 metros quase. E lá agora, no pico, no meio do Equador, no Pico da Neblina, tá lá seus, às vezes, uns 3 graus, sabe? Muito bem baixinho os graus, porque é alto. Então, quando a gente tem esses lugares aqui no trópico, principalmente no meio do Equador, como é alto, maior a altitude, menor a temperatura. O semiárido aqui, ó, lembra? Semiárido é só no sertão nordestino. Quando que chove aqui? Vai chover no inverno. Por que é semiárido? Porque tem uma alta pressão muito forte. Não se confunda, tem gente que eu já ouvi falar que o Planalto do Borborema, tem um planaltinho aqui, ele impede que a umidade entre aqui no sertão nordestino. Mentira, na verdade isso não existe, já foi comprovado que esse Planalto do Borborema não é tão alto o suficiente para embarrar a umidade. Aqui no sul é subtropical, porque está no o clima subtropical, está embaixo do trópico, né, dos trópicos. Tropical litorâneo vai ser muito influenciado pela maritimidade, já esse outro tropical aqui, ó, esse tropical normal vai ser mais pela continentalidade, e tem esse tropical de altitude. Em relevo, vocês vão ver que aqui tem o Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste, um planaltão com esse nome grande, que, enfim, é mais alto e deixa mais frio. Como, por exemplo, a gente tem Campos de Jordão, que é bem mais frio. Enfim, esse é o clima do Brasil. Quem for olhar os slides, tem esses extras aqui de por que o céu é azul, né? O oceano ele já foi vermelho, né, no Paleozoico, porque tinha muitos óxidos, hoje que ele é azul. O oceano, quando fica verde, é porque tem muito plâncton. Então, aqui é a Terra com seu campo eletromagnético, né? O Sol manda radiação, e esses radiação vão, porque a Terra é um ímã, tem o norte e tem o sul, é um ímã. Então, todos esses campinhos, todas as partículas que o Sol manda vão para o norte ou para o sul, e gera o que a gente entende como aurora boreal no norte, austral no sul. Ó, essas auroras bem bonitinhas. E às vezes tem a aurora branca, mas mais raras, né? Enfim, e não, a aurora não tem só no planeta Terra. Tem, por exemplo, aqui em Júpiter, olha, ele também é um ímã. Todos os planetas são ímãs, assim, e tem essas linhas aqui que não dá para ver, a gente tem olho nu, mas são linhas eletromagnéticas. E a gente tem aqui, ó, a aurora boreal em Júpiter. É claro, essa foto aqui é em eletromagnético. Tudo bem? Enfim, é isso. Alguém tem alguma questão? Professor, sobre El Niño e Laninha. Se é sobre o aquecimento do fundo do oceano, por que exatamente afeta o continente? Entendi. Porque deixa o ar em cima também quente. É claro que ele começa no fundo, mas deixa o ar ou muito frio ou muito quente, toda a camada de ar, toda a massa de ar ali em cima, enfim, influencia também em todo o mundo. É um fenômeno que influencia no mundo inteiro. Então, é isso. Entendeu? Ele começa no oceano, deixa ele muito quente, 100 graus lá, mas assim, chega também na superfície do oceano, tá aos seus 30, 40 graus, é bastante alto também. Não como lá no fundo, mas ainda assim muito alto e já influencia todo o continente americano, a Ásia, o leste africano, enfim, é isso. Entendi. Mas aí, no caso, não afeta o continente todo pela imagem que você mostrou? Então, ter um polo quente ou muito frio no mundo, uma massa de ar, isso faz com que as outras vizinhas, todas elas também se reajustem, ou tentam se compensar. É um fenômeno muito complexo, até hoje tem discussão, eu estou falando que, tipo, é geológico, mas os climatólogos falam, não, é climático, por causa de ventos do alísios, que às vezes são mais fortes ou mais fracos, empurra a água superficial do oceano, enfim, então dá para você falar sobre geologia, sobre climatologia, não se entende muito bem. Então, esses últimos que eu falei, que é o El Niño, Laninha, eles ainda estão sendo estudados e melhor compreendidos. O que você tem que saber para o vestibular é levar o El Niño aquece e o Laninha esfria. Só isso. E qual a importância do oceano estar quente ou frio? Economia, sempre, enfim, e política, pesca e agricultura. Pesca quando está frio, agricultura também ali no continente que acontece, né? É isso. Você decorar esse negocinho aqui já está ótimo. Tudo o resto já é discussão aí de teoria de como que fez, como que não faz, como que ele se desenvolve, como não se desenvolve. Tudo bem? Mas é isso. Alguém tem mais alguma coisa?
Então, eu já vou encerrar aqui a aula. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí, ou depois mandar mensagem lá no grupo. Enfim, e é isso. Obrigado pela aula. Enfim, até a próxima.